Fala, meus queridos, boa tarde. Eu me propus aí umas tarefas básicas para não deixar o nosso canal lá no YouTube parado. Então todos os trades que eu fizer, os dias que eu puder operar aí o mercado futuro, vou estar postando minhas operações lá no canal, tá? Então para quem está inscrito no canal vai receber as notificações aí, vão saber as operações que eu fiz no dia, tá? Então, eu ando meio sem tempo para day trade, não são todos os dias que eu posso operar, mas toda vez que eu operar, diferente se for gain ou for loss, eu vou estar postando lá no YouTube, beleza? Então esse é um deles que vai. Ontem eu não postei vídeo, então eu vou fazer os 2 dias de ontem e hoje para colocar para vocês lá, tá? Então aqui tá o dia, a gente tá aqui no dia 7, o dia 7 eu não fiz nada, tá? Não operei no dia 7, não me deu operação. Então vou começar a contar aí para vocês a partir de ontem que eu operei e hoje, tá? Então o que aconteceu? Ontem o mercado ele abriu aqui com gap de queda, certo? Então eu tenho aqui 2 trades para fazer, o trade de primeiro movimento, depois o trade a favor das médias aí, baseado com o auxílio dos indicadores aí, tá? Como vocês sabem, entre as médias de 20 e 200 eu não opero, isso vale tanto para o dólar quanto para o índice, tá? No dia 7 eu fiz um trade só no dólar, o índice não me deixou operação, o dólar me deixou, tá? Então ele marcou um trade de primeiro movimento que ele poderia fazer aqui, mas a média que está flat, ela está reta, a média de 200, indicando que o mercado está lateral, né? Então já abriu com gap de queda aqui. Então seria ruim eu pegar um trade de primeiro movimento aqui, tá? Que seria o que? Seria o mercado, eu marcar essa máxima aqui, o mercado rompendo na máxima e eu entrar comprado aqui, projetando isso aqui para cima, tá? Mas eu não cheguei a fazer isso por conta da média aqui tá lateral, tá? Tá flat em 200, então eu não entrei. Até porque aqui, se eu tivesse entrado, eu teria acionado a minha compra e teria me dado loss aqui, ó. Tinha levado um loss aqui, ó. Teria acionado a minha compra, não teria cumprido o alvo aqui, o alvo seria aqui na média de 20, tá? Então, setupzinho de primeiro movimento que eu gosto de fazer, tá? Então aqui eu não entrei e estava acompanhando o índice e o dólar nesse momento, então aqui o dólar rompeu a média de 200, ela continua flat, aí depois ele voltou, tudo isso aqui rompeu a média de 20, fez um pullback em cima da média de 20, então aqui já estava fora das 2 médias, eu poderia ter entrado, tá? Foi o primeiro pivô que ele fez aqui, eu poderia ter entrado aqui, mas por que eu não entrei? Porque estava na cara do ajuste, então como eu gosto de surfar movimentos longos no dólar, eu podia até ter projetado esse movimento aqui para cima, que foi um pivô de alta que ele montou aqui, certo? Então poderia ter entrado e cumprido o primeiro alvo aqui, mas até nem me lembro, que seria um trade interessante para ter feito, mas eu não fiz esse trade aqui, eu fiz o trade do ajuste, tá? Então aqui o mercado foi, ele cumpriu o primeiro alvo e voltou. Então eu poderia ter feito o primeiro alvo e saído com o restante no zero, porque geralmente quando eu entro no primeiro alvo aqui, eu saio com o restante no zero. Beleza, é um trade que eu poderia ter feito, mas eu não fiz esse trade, tá? Porque estava muito próximo do ajuste. Então eu medi aqui até o ajuste aqui, ia me dar poucos pontos. Então por risco que eu estava assumindo aqui, um risco de 11 pontos de stop, para mim ganhar 9 pontos de trade, não era um risco bom, então eu não quis assumir esse risco, eu acabei não entrando nele, tá? Aí eu continuei esperando, aí o mercado foi, beliscou o ajuste, aí foi, beliscou o ajuste de novo, voltou para a média de 20, mas em nenhum momento ele perdeu a média de 20. Aí até que ele foi, rompeu a média de 20 aqui, ó, rompeu o ajuste, tá? Fez um movimento legal. E foi aqui, foi nesse pullback aqui, ó. Acabei passando o movimento que eu fiz aqui, ó. Foi aqui onde ele rompeu aqui, ó, fez um pullback de livro aqui, ó. Ele rompeu o ajuste, fez um pullback em cima do ajuste, tá? E aqui no rompimento desse pivô que armou, eu entrei comprado aqui. O que foi o meu alvo aqui? O meu alvo foi daqui até aqui. Esses eram os meus alvos que eu tinha. Deixa eu ligar o magnetismo aqui para mim colocar certinho os alvos aqui. Aí beleza, tá bem projetado os alvos aí. Então foi aí a minha primeira entrada que eu fiz no dólar, tá? Aí o mercado, se não me engano, foi até próximo ao terceiro alvo e quis voltar, tá? Então o que eu fiz aqui? Que ele me tirou. Por quê? Porque conforme eu já tinha falado para vocês nos vídeos mais antigos, tá? Aqui foi minha entrada, aqui eu fiz a minha primeira parcial, e quando eu faço minha primeira parcial, lá eu arrasto meu stop para zero. Quando ele atinge a segunda parcial, eu ponho meu stop aqui na primeira. Então quando ele bateu aqui, quando fechou esse box aqui, eu arrastei meu stop para cá. Então ele veio aqui e me tirou. Me tirou, não chegou a cumprir o terceiro alvo. Então o que eu tinha para tirar aqui, eu saí aqui no primeiro alvo com ele. Mas mesmo assim foi um trade muito bom, trade muito bem executado, aí, a favor das médias, a favor da tendência.
cumprindo esse pivô de alta que ele fez aí, esse pullback em cima do ajuste, certo? Então esse no dia 7 foi o único trade que eu fiz. O dólar não deu mais trade depois, porque ele ficou num movimento muito forte aí, e acabou não dando mais trade para mim. Foi o único trade que eu fiz no dólar aí, tá? Ele chegou até cumprir o terceiro alvo, mas ele me tirou antes aqui, tá? Vou projetar aqui de novo para vocês verem aqui, ó. Chegou até a cumprir o terceiro alvo, mas como eu tenho essa minha proteção que eu faço, que é o mercado virar o box, quando ele pega o segundo alvo, protegendo o primeiro. Então aqui ele acabou me tirando aqui, mas acabou cumprindo o terceiro alvo. Como ele sempre cumpre o terceiro alvo, o mercado sempre acaba voltando, tá? Aqui o mercado fez um pullback na média de 9 e continuou subindo aí, tá? Então foi o único trade que eu fiz. A partir de não fiz mais nada, porque aí o mercado já estava sobrecomprado. Você pode ver aqui preço estocástico, né? Sobrecomprado e com movimento bastante esticado. Então eu gosto de fazer os primeiros trades no dia por conta disso, porque eu posso fazer um trade de primeiro movimento, certo? Aqui não olho médio, não olho indicador, só olho a movimentação do preço, tá? Ou um trade de pivô de alta. Aqui foi mais um trade de pullback na ajuste do que pivô, tá? Porque aqui ele fez várias zigue-zague, várias correções. Então aqui a gente poderia entender isso aqui como se fosse uma perna só. Então isso aqui é a perna de correção e perna de tendência. Foi uma única perna isso aqui, tá? Você olhando para as zonas de Elliott, tá? Então aqui foi mais uma questão de um pullback no ajuste mesmo, e eu ter comprado nesse pullback do que um pivô verdadeiramente dito, tá? Então isso foi o que ele fez no dólar, apesar de depois ele ter possibilidade de outros trades para quem opera mais agressivo, mas eu sou mais conservador. Os meus trades são sempre a favor das médias e nunca entre elas, mas aqui eu poderia ter feito um trade vendido aqui contra a tendência do dólar, né? Poderia ter feito, mas eu não faço operação contra a tendência, só opero a favor da tendência, tá? E outras operações, hoje também aconteceu, eu vou explicar melhor para vocês, e para quem de repente quiser operar, é um tipo de setup que é lucrativo, ele tem uma boa assertividade, então você pode estar operando. Tá? Aqui encerrou o pregão. Agora vamos pro índice aqui, tá? No dia de ontem. O que o índice fez no dia de ontem? Ele fez esse primeiro movimento aqui, certo? Eu não considerei como um pivô, porque era um trade de abertura, né? Ele já abriu com gap de alta. Para mim fazer esse trade aqui comprado, ele teria que abrir com gap de alta e romper a mínima, aí eu entraria vendido. Ou abrir com gap de baixa e romper a máxima, eu entraria comprado, no caso, que seria o trade de primeiro movimento. Mas ele não fez isso, ele abriu com gap de alta, já rompendo tudo, né? Então eu não consegui ter nenhuma leitura dele, que não formou nenhum pivô aqui. Deixa eu ver isso que é melhor. Não acabou formando nenhum pivô aqui para mim entrar, tá? Porque ele não fez movimentos, não fez o pivô clássico ou um movimento clássico que a gente costuma entrar. Ele já começou abrindo com essa altura, depois fez essa correção meio que no breakout, tá? Para depois ter feito isso aqui. Isso aqui, obviamente, no tempo maior pode ser entendido como um pivô, tá? Com o rompimento dele aqui, mas um pivô muito caro, dá um stop muito caro para entrar, então, como a gente faz movimentação no intraday, procura stops mais baratos para operar, não pagar um stop desse preço aí. Não tem como, né? Então o índice não me deixou opção, vocês podem ver aqui que ele não formou nenhum pivô para mim, aqui ele já veio bater na média de 200 já, então ele ficou quicando entre as médias aqui, então entre as médias eu não opero, acabou não deixando nenhum setup para mim entre as médias aí, tá? E foi assim, aí no final do dia ele ficou acima da média, mas já estava um movimento esticado, então a partir do horário que o mercado já está esticado aqui, eu acabo não operando mais, porque os movimentos tendem a falhar, tá? Ele não forma mais pivô clássico, que seria um pivô de primeiro movimento, né? Que seria assim, aqui seria a perna de correção e a perna de tendência, perna de correção e a perna de tendência. Então, ou seja, o que seria o pivô clássico? Aqui eu teria a minha perna 1 aqui, certo? E aqui a minha perna 2 aqui. Opa! A minha perna 2 aqui, certo? Então eu entraria aqui no rompimento da perna 2, seria um pivô clássico com o meu stop aqui embaixo, certo? Então tem a perna de impulsão, correção e impulsão. Então aqui seria um pivô clássico, eu entraria aqui, tá? Para pegar a perna 3, que é a perna de maior, geralmente a perna mais longa das zonas de Elliott aqui, certo? Então o mercado poderia estar fazendo isso, de certa forma. Eu poderia entender isso aqui como se fosse aqui uma perna de
impulsão, perna de correção e impulsão novamente, mas a questão é que aqui o stop ficaria muito caro para mim entrar nessa operação, então eu deixei de fora, tá? E de certa forma a minha entrada seria a média acima das médias de 20, mas o movimento começou abaixo aqui, então fica fora de cogitação, não tem cabimento um trade desse, tá? Então eu acabei não entrando e aqui foi até o final do dia aí, o mercado não deu mais entradas. Ao contrário que foi hoje. Hoje a minha entrada no Renko não estava muito clara, então eu estava olhando o índice nos 5 minutos, tá? Então o mercado, o que ele fez? Ele fez o trade de primeiro movimento, que foi que o mercado abriu com gap de alta, certo? Então quando ele abre com gap de alta, a primeira coisa que eu faço é marcar a mínima do que abriu o gap de alta, certo? E ele rompendo essa mínima, eu já entro vendido no índice, rompendo essa mínima aqui. Aí aqui o índice já acionou a minha venda, certo? O meu stop vai logo acima desse candle. E aqui tem duas situações, você já pode entrar na mínima dele vendido ou esperar ele dar um candle de cor contrária. Depois no candle, no rompimento de candle de cor contrária, vocês entram vendido. Então eu já entrei aqui já no primeiro candle que ele fez aqui, certo? Então o que eu fiz? Aí eu esperei ele romper essa mínima. Quando ele rompeu isso aqui, eu já estava vendido no índice, certo? Foi uma venda um pouco meio agressiva. O certo seria ter esperado um candle de cor contrária e ter vendido aqui, tá? Por quê? Porque minha projeção de alvo é daqui da máxima. Ih, caramba. Deixar aqui, depois eu estico aqui, ó. A minha projeção de alvo aqui é da minha máxima para o candle que rompeu, certo? Para o candle que rompeu. Na verdade, a minha entrada, deixa eu projetar isso aqui direito, bagunçou aqui. Onde que seria a minha entrada bem certinha? Seria aqui dessa máxima para o candle que rompeu ela. Esse seria o meu alvo, certo? Então a minha entrada seria aqui, nessa vela. Então eu entrei pelos 5 minutos aqui, fiz uma venda aqui e comprei dólar, porque um abriu ao avesso do outro. Então aqui deu o trade de primeiro movimento no dólar, porque o índice abriu que rompeu o mínima, então eu entrei vendido. E o índice veio aqui e cumpriu todos os alvos. Ele pegou o primeiro alvo aqui, aí pegou o segundo alvo ali e pegou o terceiro alvo aqui, tá? Esse aqui eu protegi no zero e deixei entrar, porque como o do dólar também estava indo bem, eu deixei nos dois, tá? Vou mostrar para vocês aqui o do dólar como foi. O dólar foi exatamente isso que eu posto. Ele abriu com gap de alta e rompeu a máxima aqui nesse candle. O dólar eu fiz certinho, tá? O dólar eu apregoei nessa máxima, como ele rompeu aqui só nesse candle, ele deu um candle favorável, outro de cor contrária. Então, no rompimento da máxima do candle de cor contrária, eu podia não seria o rompimento da máxima do candle de cor contrária, seria apenas o rompimento da máxima do preço aqui, certo? Eu entro comprado. E foi que ocorreu nesse candle aqui. Então, o que seria a minha projeção de alvo aqui para essa compra que eu fiz aqui? Não foi, na verdade, né? Seria desse fundo para esse topo aqui, ó. Aqui estaria os meus alvos, foram os meus alvos do dólar, tá? Também entrei nos 5 minutos e fiz da mesma forma. Quando eu peguei o primeiro alvo, protegi no zero, tá? E aqui ele foi bonitinho, cumpriu todos os alvos, tá? Aqui então foi o único trade que eu fiz aí no dia de hoje no dólar e no índice, tá? Foi esse trade aqui de primeiro movimento no dólar. Depois não fiz mais, deu outros movimentos que eu vou mostrar para vocês, mas esse foi o único trade que eu fiz, não fiz mais, porque não tem por que eu devolver o dinheiro que eu ganhei, que aqui ele cumpriu todos os alvos, então deu uma boa grana. E no índice, exatamente a mesma coisa, só que vendido. Então foram dois trades no mesmo setup, comprado num e vendido no outro, tá? Eu só tenho uma condição para falar para vocês. Por que eu fiz índice e fiz dólar? Porque assim, ó, a diferença é que eu tenho 5 anos de mercado, então se eu estopar um e vencer o outro, no máximo que aconteceu ficar no 0 a 0, tá? Agora, para quem está iniciando no mercado, tem pouco capital, eu não aconselho vocês entrar em dois ativos. Por quê? Porque vocês vão estar alavancando o risco de vocês, vão estar maximizando o risco de vocês, entendeu? Então eu aconselho assim, ó, se vocês verem um setup que vocês operam acontecendo no índice e no dólar ao mesmo tempo, eu falo para vocês, dê preferência para entrar no dólar, porque o dólar é muito mais assertivo do que o índice. O índice tende a falhar bem mais do que o dólar, tá? Por exemplo, assim, ó, num setup de primeiro movimento, que foi esse que eu fiz aqui no índice, ele tem apenas 70% de assertividade, setup de primeiro movimento, certo? Já no dólar é diferente. No dólar, um trade de primeiro movimento, ele tem 80% de assertividade, então, ou seja, são 10% a mais. E 10% para quem quer defender o seu capital ali é excepcional, certo? Isso num trade desculpa, gente, eu estou falando invertido para vocês, tá?
O índice, num trade de primeiro movimento, ele tem 60% de assertividade. 60%, certo? O dólar tem 75%. Então é 60% e 75%. 75% o dólar, certo? E 60% o índice. Certo? Opa, é índice. Então, essas são as probabilidades. Então, ou seja, tem 15% a mais de assertividade no dólar num trade de primeiro movimento, dentro das condições que eu falei para vocês aqui, tá? Só que você tem que ter o seguinte, o mercado ele tem que abrir com gap de alta e cair, ou tem que abrir com gap de queda e subir. São os trades de primeiro movimento. Existem outros trades de primeiro movimento, mas o que eu gosto de fazer é esse, que me dá um índice melhor de assertividade. Tem uns trades de primeiro movimento que é a volta em V, que eles chamam, que é o mercado cair aqui e depois voltar tudo para cima, tá? Aí já a volta em V é a mesma assertividade que o índice tem tanto pro dólar, que o índice tem quanto o dólar, tá? São 75%, 70%. Eu não lembro esse porcentagem porque eu guardo mais as porcentagens dos trades que eu executo, tá? Então do primeiro movimento eu sei que é 60% o índice, 75% o dólar, tem assertividade. Então se vocês verem um movimento, um setup idêntico acontecendo no índice e no dólar simultaneamente, deem preferência para vocês executar isso no dólar, tá? Porque a assertividade de qualquer setup que você tenha sempre vai ser no dólar as melhores assertividade, tá? Beleza, então aqui eu fiz o trade de primeiro movimento no índice e fiz o trade de primeiro movimento no dólar. E depois não fiz mais nada, porque eu já fiz o meu capital, não tinha porque eu devolvi dinheiro, então eu deixei o mercado correr, tá? Aí o que acontece? Eu estou olhando mais pro dólar ultimamente, porque o dólar está tudo de um ativo mais assertivo, tá? Mas, de qualquer forma, o mesmo setup que você aplica para o dólar e para o índice, você pode, o mesmo setup que você aplica no dólar pode aplicar no índice, do índice no dólar e vice-versa, tá? Então, tem dois setups. Tem o conservador, que é o que eu faço, que é operar o trade de primeiro movimento, ou o trade de segundo movimento, que é a favor das médias e da tendência, tá? Que eu tenho aqui a minha tendência primária e tenho minha tendência secundária, que é a tendência da média de 9, que é a média mais rápida, e a tendência primária, que é a média de 200, tá? Então aqui me indica sempre a tendência primária. Eu sempre vou dar preferência para os trades. O conservador sempre vai dar preferência para o trade de tendência primária. O agressivo pode fazer a tendência secundária também, tá? Eu não costumo misturar os dois setups, tá? Eu faço o trade de primeiro movimento, sempre que acontece eu faço, tá? Porque às vezes é a única coisa que o mercado te dá, depois acaba não tendo mais nada. O mercado fica confuso o resto do dia, acaba não tendo mais nada. Então eu gosto de fazer sempre o trade de primeiro movimento. Então quando eu faço ele, eu não faço mais nada depois, certo? Mesmo que o mercado me dê as operações, eu não faço. Mas depois eu sempre vou operar a favor das médias. Por exemplo, assim, ó, hoje se eu continuasse operando no índice, aonde que eu poderia ter entrado numa operação? Poderia ter entrado aqui, certo? E aqui seria um belo stop. Por quê? Porque o índice armou um pivô de queda aqui, ó, ele fez aqui um movimento de impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Obviamente, gente, uma coisa que eu sempre falo, vocês têm que ler os movimentos do mercado. Por quê? Quando vocês vão entrar no movimento do mercado, você tem a perna de tendência, tem a perna de correção. Tem a perna de tendência e a perna de correção. Perna de tendência e a perna de correção. Aqui no movimento A, B e C, certo? Então, ou seja, sempre a preferência para essa perna para entrar. A perna 3. A partir desse movimento aqui, que o mercado fez aqui na perna 3, o mercado já vai estar mais sobrecomprado, ou sobrevendido, vai estar cansado. Então, aqui as chances de você acertar um trade no índice são de 70%. No dólar são de 85%, se você pegar uma perna 3 dele. A partir das próximas pernas que vocês pegarem de correção, o mercado já vai estar mais cansado. Quem queria comprar já comprou, quem queria vender já vendeu. O mercado não vai ter mais aquela impulsão. Então, ou seja, os trades tendem mais a falhar. Então, se aqui no índice eu tenho 70%, nessa perna aqui eu já vou ter 60%, 55% de chance de acertar. Então, é muito melhor pegar uma perna 3, certo? Então, o que acontece? Como eu fiz o trade de primeiro movimento no mercado, deixa um pouquinho pequenininho aqui para pegar, eu já tinha pegado a impulsão do mercado, entendeu? Então, não tinha por que eu entrar. Então, ou seja, vocês percebam aqui, ó, se eu tivesse entrado aqui nesse pivô que ele armou para baixo aqui, a minha entrada seria o que? Seria no rompimento desse pivô. Ele teria acionado a minha compra. E será que teria acionado o meu stop ou não? Vamos ver, mas por quê? Aqui eu já estou numa perna muito longa. Porque ele teve aqui a perna de correção, perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão. Veja qual perna que eu estou entrando aqui. Eu até mandei no grupo lá, para quem participa do grupo lá viu. Aqui seria um movimento de A, B e C para ele corrigir. Então, ou seja, eu entrar num pivô aqui, eu vou entrar para me levar stop.
A chance de me acertar um pivô na quarta perna é de, sei lá, 30%, acertar um movimento. Então, aqui o mercado já está sobrecomprado. Deu no setup? Deu. Posso entrar? Não posso. O mercado já está cansado de cair já. O mercado está exausto já. Então não tem como entrar aqui, entendeu? Então, se você não pegou os primeiros trades do dia, que na verdade aqui para mim nem daria muito trade aqui, que se não pegasse esse trade aqui de primeiro movimento aqui, ó, eu não pegaria mais, porque daí aqui ele já passou de 20 candles, de 20 velas aqui, ó. A partir de 20 velas, a minha média de 20 já está calibrada, eu não posso mais operar contra ela. Não posso operar nem contra nem a favor dela, e nem contra a média de 200. A partir daqui eu tenho que respeitar. A partir daqui eu só poderia fazer uma venda. Mas eu não posso fazer uma venda contra a tendência primária, que minha média de 200 está apontando para cima. Então aqui vai contra o meu setup, entendeu? Então aqui eu já não faria operação. O que eu esperaria fazer? A média de 20 cruzar 200. A partir daqui eu posso fazer venda. Então aqui eu poderia fazer uma venda? Sim, aqui está dentro do meu setup. Porque aqui onde rompeu esse pivô, a minha média de 20 já cruzou de 200. Então aqui eu já posso vender. Dentro do meu setup. Mas eu venderia aqui? Não venderia, o mercado já está exausto, quanto que caiu? Poderia continuar caindo? Poderia. Mas eu tenho que entender que a probabilidade desse meu trade dar certo aqui é de 30%, 35%, não mais do que isso. Então não vale a pena entrar no trade. Então eu não entrei, não fiz o meu trade no primeiro movimento, fiquei de boa, certo? E depois o mercado ficou aí da forma que vocês estão. Aqui ele chegou aí, chegou, mas se tivesse entrado aqui, o meu stop estaria aqui, teria me estopado para depois continuar caindo, certo? Agora, mostrei nos 5 minutos, mas se for ver aqui no Renko é a mesma coisa. O mesmo pullback que como eu estou usando aqui as médias para calibrar o Renko, se olhar aqui o 20R aqui, ó, e o 5 minutos é praticamente a mesma coisa. Qual que é o legal do Renko? O Renko, ele não tem, o mercado não faz breakout, ele fica trabalhando num box só, certo? Mas os pullbacks do mercado são mais claros. Então, eu vou traçar o pivô para vocês verem lá nos 5 minutos como fica a mesma coisa, tá? Para depois ninguém ver. Falar bobagem nos comentários. Então o que acontece? Aqui eu tive o pullback aqui, ó, que seria esse é o meu alvo para baixo, que aqui teria acionado a minha venda aqui, ó, nessa linha branca onde as minhas ordens de venda sempre serão aqui, ó. Se fosse colocar uma venda, eu colocaria aqui, ó. Uma venda bem nessa linha que eu apregoaria, tá? Então, ou seja, se eu botar isso aqui nos 5 minutos e botar no 20R, o meu pivô é exatamente o mesmo. Aqui estaria meu stop, preciso estopado. Depois o mercado veio cumprir alvo, até veio, teria pegado o segundo knock, mas teria me tirado antes, certo? Então, ou seja, o único trade que deu aqui foi esse e não teria mais nenhum outro trade para fazer, tá? Até, de certa forma, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas poderia ter projetado isso aqui para baixo. Teria cumprido um terceiro alvo no final do dia, tá? Mas eu gosto de esquecer o que está para trás, exceto pela média de 200, ela me mostra a tendência principal do mercado, certo? Mas eu gosto de esquecer o que está para trás e operar o que eu estou vendo aqui no dia, tá? Aqui no dia eu opero a favor das médias de 200 com a 20 e essa é a minha forma de ver o mercado. Operar sempre a favor da tendência primária e secundária, as duas juntas, tá? Agora, o que acontece? O dólar hoje, para quem opera de forma mais agressiva, ele deu mais operações, tá? Ele deu mais operações. Então, eu fiz esse trade de primeiro movimento aqui, certo? Ele cumpriu todos os alvos, que foi isso aqui. Tá? Cumpriu aqui até o terceiro alvo, para depois voltar, certo? Mas depois ele deu mais trades. Até eu estava comentando com o William conversando com ele pelo WhatsApp, a gente estava olhando o mercado e analisando junto. O que o mercado fez? Ele fez essa baita esticada para alto aqui, ó, que o Lula andou falando asneira de volta lá. E aqui ele fez isso aqui, ó. Aí o William perguntou para mim, será que corrige até ajuste? Eu falei, William, até ajuste não corrige, mas até o 245 sim. Aí eu imaginava, não que ele fosse corrigir, isso que era uma certeza, não, era uma probabilidade. Então, ou seja, aqui eu já não podia mais vender dólar. Eu poderia ter comprado dólar, mas por que eu não comprei? Porque entra naquela questão, por que a gente ganha dinheiro às vezes numa parte do mercado e acaba devolvendo na outra parte do mercado? Porque você não entende que os movimentos já estão esticados, então eles tendem a falhar. Então, ou seja, o mercado deu essa alta aqui, beleza, que ganhei dinheiro, ele fez uma correção, falhou um pivô, armou um pivô para de queda aqui e caiu. Ah, podia vender aqui, Rosélio? Não ia vender aqui porque eu não vendo contra a tendência. Aqui eu armou um pivô de queda, mas a minha média está um pouquinho para cima. É de 20, está apontando para cima ainda, não opera contra a tendência, tá? Mas o que o mercado fez? Ele voltou a subir.
Ele fez mais uma perda de tendência, fez um pullback e continuou. Aqui poderia ter entrado? Poderia ter entrado. O movimento deu certo, mas perceba que o meu MACD já está indicando que o mercado não tem muita força para subir. Já está no divergência de volume. Então, isso aqui é um indicativo que esse trade aqui eu tinha 30% de chance de acertar ele. Por quê? Porque o mercado já estava vindo um movimento cansado, indeciso. Poderia ser isso aqui, perna de correção, perna de tendência, perna de correção e perna de tendência? Sim, mas daí a minha entrada seria baseada nesse pivô aqui, não onde ele fez o pullback. Então aqui o mercado já estava no movimento cansado, seria um movimento arriscado para mim, tá? Então eu não entrei, certo? Mas se eu fosse um trade agressivo, poderia ter entrado. Mas enfim, falando desse topo aqui, o que acontece? O mercado fez esse topo, marcou o topo aqui, certo? Aí depois o mercado fez um breakout, ficou de lado, fazendo topos e fundos. Aí ele fez um fundo para montar um pivô de alta e frustrou o pivô aqui, não montou o pivô de alta, certo? Mas, de certa forma, se ele não vai para cima, ele tem que vir para baixo. Então ele pode armar um pivô de queda. Ó, aqui ele chegou a ativar o pivô que ele formou aqui, esse pivô de queda. Chegou a ativar esse pivô? Não chegou. Por quê? Porque o que acontece? Aqui ele não fez um topo mais baixo do que o anterior, fez um topo duplo. Então eu não considero isso aqui armando um pivô de queda porque fez um topo duplo. Para armar um pivô de queda, que é um topo mais baixo, depois um fundo mais baixo. Aí eu um topo mais baixo e pá, aí rompe isso aqui. Isso aqui é um pivô de queda, porque eu tenho um movimento de tendência, de retração e tendência. Então aqui seria a perna 3, seria a entrada aqui para o pivô de baixa. Mas por que eu não opero? Porque está no contexto da armadilha. Aqui, ó, entre as médias de 200 e a média de 20. Eu não opero entre as médias, porque eu só opero a favor da tendência. Mas se eu sou um trade agressivo, eu poderia continuar pensando na tendência primária. Fazer o quê? Uma compra. Como? Bom, se o mercado vai cair, eu espero armar um pivô de queda, certo? Se o mercado vai cair. Aí, mercado não cai, mercado não cai, mercado... Aqui eu sei que o mercado vai cair, certo? Então, de certa forma, eu tenho mais um pivô de alta frustrado aqui. Ele armou, tentou armar e veio e fez um fundo menor. Então, ou seja, eu posso considerar isso aqui como se fosse um pivô de baixa. Então, se eu tenho um pivô de baixa, eu posso projetar esse pivô para baixo. Rosélia, por que projetar esse pivô para baixo e não vai operar? Porque eu quero operar a favor da tendência. A média de 200 está apontando para cima. Minha tendência primária. A primária sempre é mais forte que a secundária. Então, se eu sou um trade agressivo, o que eu posso fazer? Bom, eu sei que sempre após o mercado cumprir terceiro alvo, que é esse aqui, o mercado repica, faz um repique para cima, certo? Sempre que cumpre o terceiro alvo, ele faz um repique para cima. É a mesma coisa que eu projetar esse pivô longo que o mercado fez. Que, claro, não conta as minhas médias aqui, não tem como entrar. Ó, baseado nesse pivô que o mercado fez, aqui que é um pivô longo, ele bateu o terceiro alvo e veio para baixo, certo? Então, se ele vai vir para baixo, ele vai corrigir até onde? Você vai corrigir até onde? Aonde que eu tenho compra no mercado aqui? É muito simples. Eu tenho aqui a minha retração, então, ou seja, como o meu terceiro alvo está quase confluindo com o meu alvo da fibra de 50, eu sei que aqui eu posso fazer uma compra se o mercado respeitar essa condição aqui, porque eu tenho uma coincidência de fibras, certo? Não seria coincidência, né? Esqueci, fugiu a palavra agora. Então, o que o mercado fez? Ele veio, fez um pullback e veio até a fibra de 50 e virou. Se ele virou aqui, eu sou um trade agressivo. Ele está na cara da média de 200 e está próximo ao terceiro alvo. Aqui eu posso comprar. Se eu vou comprar aqui, aonde que é a minha entrada? A minha entrada é aqui e o meu alvo na média de 20. Aí vamos ver o que o mercado fez. O mercado foi, deu a compra, foi até na média de 20 e virou novamente. Então, ou seja, eu tenho aqui confluências, não é consistência, é confluências, as confluências de fibra, certo? Então, esse mesmo setup eu poderia voltar e usar aqui no índice, certo? Vou colocar aqui no índice, no dólar, tá? Poderia usar esse setup aqui no índice para fazer exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver onde foi que eu achei. Tá aqui. Veja bem aqui, ó. Eu comentei com vocês que sempre no mercado atinge o terceiro alvo, ele faz um repique. Então tem aqui a minha projeção que eu fiz, certo? Aqui, o mercado... Opa! Beleza, que está 2 cliques aqui. O que o mercado fez? O mercado caiu, cumpriu o primeiro alvo aqui, voltou um pouquinho, cumpriu o segundo alvo aqui,
voltou, caiu, cumpriu o terceiro alvo aqui. Então o que ele fez aqui? Cumpriu o terceiro alvo, ele fez o repique. Se eu quero operar a favor da tendência primária, eu poderia ter comprado aqui, certo? Sendo um trade mais agressivo, a favor da tendência primária, certo? E ter saído aqui na fibra de 50 ou na média de 20. Então esse trade daqui até aqui poderia ter surfado bem tranquilamente. Daria um trade aqui de como? Um trade de confluências de fibo. Tá, mas só tem uma fibra aí que confluência que você está vendo? Então tá, eu estou vendo, mas se vocês não estão vendo, eu traço outra fibra para vocês aqui. Tá? Eu vou deixar a minha fibra aqui. Essa minha fibra, vou deixar ela tracejada, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Eu tenho que mudar linha por linha, que sacanagem. Vou mudar a linha por linha que vai me dar trabalhão para a gente fazer. Vou cancelar isso aqui. O que acontece? O certo seria eu trocar as cores da fibra, para você chegar aqui, você vai entender. Então, ou seja, daqui até esse aqui, eu tenho a retração, que seria a minha fibra, ela caiu até aqui e voltou até aqui. Então aqui seria a fibra de retração, certo? Essa aqui é a minha fibra de projeção, essa vermelha aqui. A vermelha está de projeção. O que o mercado fez? Ele bateu no meu terceiro alvo e voltou até a retração de 50 que está aqui. Então eu tenho duas possibilidades aqui, usando apenas confluência de fibra. Era comprar aqui no rompimento, nesse engolfo que ele fez aqui. Não seria engolfo, não seria um rompimento aqui. E sair na fibra de 50, certo? E como ele bateu na fibra de 50 aqui, ou seja, tem perna de retração, perna de impulsão, perna de retração, ele bateu exatamente na fibra de 50, que as zonas de hedge falam que as pernas que tendem a ser mais assertivas, elas retornam até a fibra de 61,8 ou 50%, certo? Eu poderia ter vendido aqui, fechou esse box negativo, eu poderia ter vendido aqui, ó. É aonde que seria o meu alvo? Seria isso aqui para baixo, se eu fosse um trade agressivo, obviamente, tá? Mas como esses trades aqui, entre a média de 20 e de 200 tem apenas 40% de assertividade, eu não quis entrar no trade, tá? Não fiz operação, eu fiz a primeira aqui, cumpri os meus 3 alvos, tá? Então eu não quis uma operação, mas se eu tivesse perdido essa operação aqui, eu projetaria esse alvo do primeiro movimento para baixo, sabia que aqui seria o repique dele e fazia a retração. Então, baseado no terceiro alvo e na retração, eu teria feito uma compra aqui e zerado aqui, tá? E baseado nessa fibra aqui de 50, eu poderia ter vendido aqui no rompimento isso aqui, certo? E saído aqui nesse próximo teste de fundo de novo, ou sendo mais agressivo, operando a favor da tendência aqui, lógico, secundária, né? Eu poderia ter projetado este alvo para baixo, essa formação de pivô para baixo, tá? Então vamos tirar tudo isso aqui, porque aqui não ele armou um pivô, mas eu estaria indo contra as minhas médias, o que eu não faço, mas seria um pivô de queda que ele armou aqui. Então seria projetar esse pivô para baixo aqui, certo? E aqui eu teria os meus alvos. Vem para cá, ó. Então o que acontece? Mais uma vez, para vocês, qualquer pivô que se tenha em qualquer ativo, sempre que ele bater terceiro alvo, ele vai dar um repique. O que o mercado fez aqui? Bateu o terceiro alvo e repique. Então, se eu tenho essa projeção, eu posso usar confluências de fibra de novo para ter um novo setup. Então, eu vou puxar desse topo aqui até esse fundo. Bom, se ele cumpriu o terceiro alvo e fez isso aqui, a minha entrada seria nesse candle aqui, com esse top aqui embaixo. A minha saída seria onde? Até a retração da fibra de 50, que estaria aqui. Certo? Aqui, ó. Aqui seria a minha retração de fibra de 50. O que o mercado fez? Bom, eu comprei aqui, confluência de fibra, comprei o terceiro alvo, fibra de retração, que eu tenho aqui. Tenho perna de tendência, perna de correção. Correção até 50%. O que o mercado fez? Chegou até 50%. E voltou. Então aqui, aqui no caso eu sairia no 0 a 0, se fosse olhar aqui pelo de velas. Vamos ver no Renko como é que ele ficaria aqui essa questão. Ó, aqui foi a minha retração, certo? Então ele foi, deu um box para baixo. Aqui teria cumprido, teria ido até o meu primeiro, até o passado, indo até a fibra de 61.8, próxima fibra de 61.8, ó. Só vou tirar aqui para vocês verem, ó.
Só para vocês conseguirem enxergarem melhor o que é o que aqui, tá? Tem que trocar a cor da minha fibra, fica mais fácil para vocês visualizar na próxima, tá? Então, ou seja, aqui eu sei que é a minha fibra de 50, então ele cumpriu até o movimento da minha fibra de 50, que seria a minha saída. E aqui seria o cumprimento do meu terceiro alvo aqui. Então, vamos riscar de cor diferente para vocês verem aqui, ó. Aqui, opa, deixa eu pegar essa linha aqui que é mais fácil. Aqui é o meu pivô que cumpriu o terceiro alvo, certo? E aqui é a minha retração com essa cor. Aqui é a minha retração de 50, que cumpriu os 50% aqui, ó. Certo? Então, ou seja, eu tenho aqui a minha projeção, que está na cor rosa, vamos usar o rosa. Eu tenho aqui minha projeção desse fundo desse topo, que atingiu aqui meu terceiro alvo, então isso aqui é tudo projeção. E aqui seria a minha entrada. Então ele pegou aqui, primeiro alvo, voltou, beleza. Aqui se fosse para mim fazer a venda, teria me tirado com o restante no 0 a 0, porque sempre quando pego o meu primeiro alvo, eu ponho no stop, ponho no 0 a 0 aqui, certo? No trade mais agressivo, ponho no 0 a 0. Teria me tirado, mas a projeção continua valendo. Ou eu posso projetar um alvo desse fundo aqui também, para cá. Porque cada pivô ele tem seus alvos. Se fizer 10 pivôs no dia, eu tenho 10 pivôs, cada um com seus alvos. Agora, qual que é a probabilidade de acertar cada um? É a tendência que os últimos pivôs falharem. Os mais assertivos são os primeiros pivôs do dia do mercado. Esse tem mais que entra dentro dessa etapa de assertividade, certo? Então, sendo um trade agressivo, eu faria a compra aqui e sairia aqui na fibra de 50. Espero que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderem, deixem nos comentários que eu vou trocar a cor da minha fibra, da próxima vez eu explico melhor. Eu sei que trade de confluência de fibra é complicada, tá? Mas seria aqui pro dólar na compra, pro dólar, pro índice na compra e o dólar também na compra. Foi a mesma que eu comentei aqui, ó. É a mesma confluência. Eu vou repetir aqui para vocês entenderem. A projeção aqui disso aqui. Chegou próximo ao terceiro alvo, eu traço a retração. Opa, então aqui eu sei que o próximo ao terceiro alvo. Que eu quero ver a retração disso que vai dar. Eu puxo do fundo ao topo aqui. Então, aqui eu compro, aqui eu realizo. Certo? Aqui eu compro, aqui eu realizo. Por quê? Porque está próximo à média de 200, certo? E porque cumpriu 3 alvos, cumpriu até o terceiro alvo da minha projeção. Então, sempre quando cumpro próximo ao terceiro alvo da minha projeção, ou cumpro o terceiro alvo da minha projeção, eu posso passar uma retração de 50 e fazer a compra na virada do box para mim sair na retração de 50. Essa é a confluência, é o trade de confluência de fibras. Ele pode ser perfeitamente operado. E a assertividade desse aqui no dólar de confluência de fibra é de 80%, certo? E no índice é de 70%. Beleza? Então vou ficando por aqui. Então esse é o vídeo das minhas operações de hoje, o que podia ter feito e o que eu fiz, o que um conservador faria, que é um trade mais agressivo faria, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu explico melhor no próximo vídeo de operações. Um abraço, fui, valeu!